A paz de Cristo, querida igreja. Ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Podem sentar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial de estar com esta igreja querida que amo. Honrar ao Senhor pela vida do pastor Silas Malafaia, pastor Elisete, por tudo que representam no reino de Deus e especialmente na minha vida e na minha casa. Honrar ao Senhor pela vida do pastor Silas Filho, da pastora Raquel Malafaia, esse casal abençoadíssimo. Pastora Raquel tem sido uma profetisa de Deus para a minha vida, para o meu ministério, e eu devo amor e honra a esta família. Pastora Thalita, que alegria te reencontrar, especialmente hoje, que já estava nos meus planos citar você, porque eu nunca me interessei por devocionais até conhecer o ministério da pastora Thalita. Eu, na verdade, não me identificava com essa ideia, de um livro, um devocional. E quando eu ganhei o primeiro da pastora Thalita, que eu comecei a exercitar e a fazer, eu fui muito edificada, fui muito abençoada, fui muito condicionada a, de fato, ter uma rotina. E eu cheguei a publicar uma foto e a mencioná-la dizendo isso. Então, se hoje eu tenho um devocional que eu pude lançar, a minha inspiração foi a pastora Thalita. Obrigada, Thalita, pela sua vida e pelo seu ministério. E hoje eu estou aqui com o meu devocional. Não pare agora. Devocionais para continuar mesmo cansado. Não é para continuar cansado, é para continuar mesmo cansado. Porque é a palavra de Deus quem vai te dar esta condição. Aqui eu caminho com o leitor por 50 dias e acredito que conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver aqui um caminho de edificação, mas também de fixação da leitura bíblica, que é uma área que hoje eu sirvo. Muitos alunos e alunas me diziam, eu leio e esqueço uma hora depois, eu leio e esqueço 10 minutos depois. E nesse devocional a gente visa exatamente apontar um caminho, uma solução para isso. E eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. No final do culto estará disponível. É um presente para a pastora Raquel, que hoje está lançando essas canções tão lindas. Vai ficar bem aqui do lado, pastora. Deus lhe abençoe muitíssimo. Santos, vamos ao texto sagrado. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. João capítulo 12, se você já encontrou, diga glória a Deus. O texto sagrado diz assim: foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se você puder e quiser, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você agora. Amado e eterno Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Que por causa da Tua palavra, um exército poderoso de adoradores seja levantado hoje aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela Sua palavra agora? Consegue misturar nessas palmas glória e aleluia também? Queridos, o texto sagrado, em João capítulo 12, dos versos 1 ao 8, nos conta um episódio, uma cena poderosa e marcante. Esta mesma cena é relatada por Mateus, no capítulo de número 26, dos versos 6 ao 13. E esta noite eu quero fazer um link entre esses dois textos, para que possamos aproveitar melhor esta cena a partir de duas narrativas diferentes, as narrativas de João e de Mateus. Nós estamos diante do último final de semana da vida terrena de Jesus. Último final de semana. Em Jerusalém, a morte de Jesus já está sendo tramada. Infelizmente, nos bastidores do poder religioso, já há um desenho para que Jesus nos próximos dias seja morto. É óbvio que eles não conseguirão o intento. O intento deles é matar Jesus. E embora haja uma crucificação real, embora haja uma morte física real, eles não são os verdadeiros responsáveis. E antes que você pense que eu estou dizendo alguma heresia aqui, eu quero lhe dizer que Jesus declarou: ninguém tira a minha vida. Eu de mim mesmo a dou, para tornar a tomá-la depois. Jesus está de braços cruzados, entre aspas, enquanto é agendada a sua morte. Mas não porque ele está sendo pego de surpresa, mas porque ele mesmo previamente decidiu: eu vou dar a minha vida. E quando eu decidir, a saber, 3 dias depois, eu torno a tomá-la outra vez. Mas aqueles que estão trabalhando para isso, o fazem com total responsabilidade de seus pecados e de suas malignidades. Mas Jesus, no ápice da tranquilidade e ao mesmo tempo da profunda inteligência, porque a pergunta que quero fazer esta noite, enquanto introduzo esta mensagem, é: para onde caminhamos nos dias difíceis da nossa vida? Jesus não está roendo as unhas. Jesus não está apavorado fazendo uma lista com o nome dos seus adversários. Mas tranquilamente sai de Jerusalém e vai para uma vila em Betânia. Está com aqueles que o amam de verdade. Eu quero dar glória a Jesus,
Porque nesta quinta-feira, pessoas chegaram aqui depois de um dia atribulado, onde você poderia ter optado por continuar estressado, angustiado, afligido. Mas você veio para a mesa aonde Jesus está assentado hoje. 6 dias antes da Páscoa, está acontecendo um jantar em Betânia, onde Jesus não é tratado como um criminoso. O Sinédrio já decretou sua morte, buscando o seu paradeiro. E Jesus está sendo recebido em um jantar. E nesse jantar, tem alguém especial assentado à mesa. Capítulo de número 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Eu quero desafiar esta linda igreja a pensar comigo. Após esta vírgula, um verbo absurdo: o que falecera. Eu vou repetir. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, vírgula, e um verbo absurdo: o que falecera. Eu não conheço nenhum registro histórico semelhante a esse, em que se possa dizer que houve uma festa com a presença de alguém que falecera. Se Jesus pôde se assentar à mesa com alguém cujo verbo é faleceu, falecera, será que Ele não pode hoje nos trazer a esperança de que Ele trará à mesa o teu Lázaro que está preso, o teu Lázaro que está numa UTI, o teu Lázaro que está num quarto escuro, trancado, você, Lázaro, que está pelo culto online, assentado em um sofá, dizendo: minha vida está destruída. Se para o verbo falecer tem lugar à mesa, tem lugar à mesa para qualquer outro verbo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Se é possível sair do túmulo para a mesa, é possível sair do tráfico para a mesa, é possível sair da penitenciária para a mesa, é possível sair de uma intubação para a mesa, é possível sair de um hospital psiquiátrico para a mesa. Aleluia! Eu quero lhe dizer que o nosso último endereço, antes do nosso encontro com Jesus, nos obriga, entre aspas, ao desejo de estar à mesa com Ele. Explico. Jesus não te tirou de um sepulcro para um quarto escuro. Jesus não te tirou de um sepulcro para viver atrás de uma mesa de escritório todos os dias e noites, sem um momento para adoração e comunhão. Jesus não te tirou de um sepulcro para que os bailes conheçam os seus pés. Jesus não te tirou de um sepulcro para que o shopping center seja o único lugar atrativo na terra para você. Jesus nos tirou do sepulcro para que o melhor lugar do mundo para a gente seja sentado à mesa com Ele. Dá um sorrisão para um crente lindo que está sentado do teu lado e diga a ele: ainda bem que você veio. Ainda bem que nessa quinta-feira você entendeu que quem foi tirado do sepulcro tem o endereço de louvor e de adoração. Lázaro está ali como um testemunho. Eu vou repetir. Lázaro está ali como um testemunho. Um testemunho que, se os discípulos que estão acompanhando a Jesus tiverem sensibilidade, entenderão quando Jesus vier a morrer e se ausentar deles por alguns dias.
Jesus operou 3 ressurreições no seu ministério, antes da sua própria ressurreição. Eu vou repetir. Jesus operou 3 ressurreições no seu ministério, antes da sua própria ressurreição. Jesus ressuscitou uma menina que estava morta dentro de um quarto. Quem lembra? A filha de Jairo. Horas de morta e corpo quentinho. Jesus chega e diz: Talita cumi. Oh, glória! Menina, a ti te digo, levanta-te. Segunda ressurreição operada no ministério de Jesus. Filho da viúva de Naim. O corpo não estava quentinho. O corpo já havia passado por todo o processo para tentativas de ressurreição feitos pela cultura judaica antiga. Água nos pulsos, água nos pés. E por fim, comprovada a morte, ele já está saindo da cidade dentro de um caixão para ser sepultado. Jesus para ao colocar as mãos sobre o esquife, aquela comitiva, e diz assim: jovem, defunto, não, jovem, defunto, não, jovem, defunto, não, jovem. Nós chamamos as pessoas pelo que elas estão. Jesus as chama pelo que elas são. O que eu estou é transitório, o que eu sou não é transitório. Jesus esta noite não te chama pelo teu último fracasso. Jesus esta noite não te chama de endividado, depressivo, angustiado, desempregado. Esta noite Jesus te chama pelo que você é e não pelo que você está. Jovem, a ti te digo. Se você puder, diga bem alto: quarto. Mais alto: quarto. Diga agora: caixão. E agora Jesus está na frente de um túmulo. Veja que a ressurreição na Bíblia é progressiva. E Lázaro já está morto há 4 dias. E ele é tão lindo que na beirinha da cama ele diz: menina. Na beirinha do caixão ele diz: jovem. Mas quando há um agravamento e agora se tem um túmulo, ele chega mais perto na intimidade do chamamento e usa o próprio nome. Se há alguém na cama, ele diz menina. Se há alguém no caixão, ele diz jovem. Mas se há alguém dentro de um túmulo esta noite, achando que não há mais jeito para a sua vida e para a sua história, Jesus sabe o teu nome. Jesus chega dizendo: Lázaro, vem para fora. E você sabe perfeitamente o final da história, por isso nem cabe suspense. Lázaro aparece atado da cabeça aos pés. Sei lá como ele conseguiu sair de um túmulo interior que demandava subida de degraus para a beira. Mas uma coisa eu sei: quem grita menina traz a filha de Jairo de volta. Quem grita jovem traz o menino, filho da viúva de Naim, de volta. E quem grita Lázaro vai fazer as cadeias da morte de 4 dias serem quebradas, e ele vai ter que ouvir. Aleluia. Eu quero dizer para você que a morte respeita o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que os demônios conhecem a voz de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus vinha treinando o brado que daria progressivamente. Quem está comigo, diga aleluia. Quando Jesus chega na primeira parte da operação da ressurreição, quando o caso ainda é o menos grave, com aquela menina dentro do quarto, Jesus diz: Talita cumi.
Bom, você deve saber perfeitamente que Jesus, ou se não sabe, não há nenhum problema, porque o que o pregador deve fazer é informar e ajudar. Jesus não estava falando em hebraico com ela. Jesus também não estava falando em grego com ela. O Novo Testamento escrito em grego é traduzido para a gente a partir da transliteração para o inglês e depois para o português. Então nós não teríamos ali esta fala com essa estranheza linguística. Nós só a temos porque Jesus estava falando em aramaico com a menina. Talita cumi, aramaico. Jesus ressuscita a menina. Jesus ressuscita o jovem. Ó a progressão. Cama, caixão. Jesus agora ressuscita Lázaro, sepultura. E quem está sendo crucificado para ser morto agora? Jesus. Quando de repente no ápice do sofrimento, Jesus grita assim: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Jesus está usando uma língua que já está em desuso nos seus dias, o aramaico. Tanto que quem está em torno diz assim: está chamando por Eli? Oh glória! Quando Jesus, em aramaico, dá um grito de dor, ele pode ser considerado como sofredor, como perdedor, como tadinho, por qualquer pessoa que está assistindo a crucificação. Menos quem? A morte. Menos quem? Os demônios. Menos quem? O Hades. Porque a última vez que Jesus falou em aramaico foi para dizer Talita cumi. E naquele quarto a morte entendeu que quando Jesus chama alguém, ela precisa soltar, se retirar e ir embora. Jesus vence no quarto e repete a vitória no monte, porque quem perde no quarto fatalmente perderá no monte, mas quem vencer no quarto maravilhosamente também vencerá no monte. E a morte já conhece e sabe que aquele gritinho não é de derrota, nem é de fracasso. Há uma confissão por causa do pecado da humanidade, mas há também um tom que a morte conhece muito bem. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ele está orando em aramaico e o Pai está entendendo, mas a morte também está reconhecendo o abismo e os demônios. É Ele de novo. Nós não poderemos resistir por muito tempo. Jesus está à mesa. Está acontecendo uma ceia. Marta está servindo. Tudo normal. Lázaro está à mesa com ele. E Maria vai adorar de forma intensa e poderosa. Há 3 grupos de adoradores representados ali. Quem está comigo, diga aleluia. Marta que trabalha, Lázaro que contempla e Maria que executa. Infelizmente, há um 4º grupo intruso que não deveria ser mencionado, mas que existe. Judas, o que se ocupa em criticar. Crítica não é culto. Eu vou repetir, crítica não é culto. E para você que vive disso e que esteja assistindo esse culto agora ou posteriormente, acreditando que criticar igrejas, pastores e métodos de culto é ministério, não existe ministério da crítica. Ou você adora ou não adora e deixa quem quiser adorar. Eu vou repetir, ou você adora ou não adora, mas deixa quem quiser
adorar. Mateus diz que o que está acontecendo na casa de Simão, o leproso. Quem está comigo, diga aleluia. É óbvio que ele já está curado. Senão não haveria um jantar ali. Mas o rótulo ainda não foi desfeito. Precisamos lidar com esta ideia de que, embora Jesus já tenha nos curado, para algumas pessoas o rótulo nunca é desfeito. Deus quer nos conduzir a um caminho de generosidade, irmãos, em que aprendamos a atualizar a vida e a história das pessoas. Começar a tratá-las pelo novo nome que elas têm, e o novo lugar que Deus as colocou. Quando alguém vier lhe falar sobre o passado de alguém, sorria. Quando alguém vier falar sobre o passado de alguém, sorria. E diga a ele, ainda bem que isso já passou. Quando alguém vier lhe falar sobre o passado de alguém, sorria. E diga a esta pessoa, isso só prova o quanto Deus é capaz de transformar alguém. Quando alguém vier falar do seu passado, sorria. Porque lembrar aonde estivemos, a partir do lugar que agora estamos, é dizer com a gente, glória ao nome de Jesus. Maria. Quem? Maria. Quem? Quem, gente? Maria. Maria hoje somos nós. Nesse culto. Hoje nós não viemos para a contemplação, embora ela seja importante. Hoje nós não viemos para o trabalho, a não ser aqueles que estão maravilhosamente servindo. Hoje nós não viemos e jamais nos ocuparemos para criticar. Nós viemos adorar. Então Maria, isso é fascinante, porque não há nenhum anúncio prévio. Eu vou ler para vocês o 2, para ler o 3 e vocês entenderem como o adorador se comporta. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E do nada, no 3. Então, Maria. Então, sem ninguém anunciar. Adoração não precisa de anúncio prévio. Adoração não precisa de lugar privilegiado. Adoração não precisa de um microfone como esse que eu estou usando para entregar a mensagem esta noite. Adoração nem precisa que o nosso nome seja lembrado ou citado por alguém. A casa não era dela, o homenageado não era ela, e o motivo da festa também não era ela. Mas quem quer adorar, rompe a história. Quem quer adorar, afasta os parágrafos do texto, coloca a caneta no meio e diz, eu vou deixar a minha adoração aqui. Será que esta linda igreja consegue levantar as duas mãos agora? Oh, esta noite é uma noite de adoração, e nós já estamos entendendo isso. Esse clima poderoso que quando eu cheguei aqui já estava em desenvolvimento. Se você veio para adorar, adore. E se você veio para outra coisa, ainda dá tempo de converter para o outro lado a direção. Adore. Aleluia. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, Mateus diz assim, derramou-lhe sobre a cabeça. Um alabastro cheio de nardo é um presente digno de um rei. Heródoto escreve que foi um dos 5 presentes que Cambises enviou ao rei da Etiópia. E sabe por que ela vai sobressair? Eu já ouvi isso hoje da boca do pastor Silas Filho sobre a pastora Raquel. E já estava aqui no meu esboço.
ela vai sobressair porque decidiu fazer o seu melhor. É só isso. Ela vai derramar meio litro. Tem gente aqui que só tem 100 ml. Tem gente aqui que só tem 50. Eu já cheguei em culto só com 5. Mas se for o seu melhor. Ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Com isso ela está dizendo: eu não quero que sobre nada. Até quando faremos cultos poupando a nós mesmos? Entregue tudo e não deixe sobrar nada. Não há por que poupar os nossos pés, poupar a nossa coluna. Não há por que poupar a nossa voz. Não há por que poupar as nossas palmas. Não há por que poupar o tempo. Não há por que poupar o dinheiro. Não há por que. Entregue tudo. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto. No 3, o perfume era raríssimo. 1, 2, 3. Eu vou lhe explicar. Uma mulher pobre, de uma aldeia pobre, guardou o perfume gota a gota para o melhor dia da sua vida. Mas diante do que ela recebeu, ela precisou reprogramar-se. Eu vou repetir. Uma mulher pobre, de uma aldeia pobre, guardou o perfume gota a gota para o melhor dia da sua vida, possivelmente seu casamento. Mas diante do que ela recebeu, foi preciso reprogramar-se. Eu quero dizer para você que existem adorações que precisam ser reprogramadas por causa do nível do que nós temos recebido. Eu vou repetir o que eu disse agora com outras palavras. Eu sei que você sempre foi uma pessoa comedida, mas depois da cura deste câncer, você vai precisar reprogramar a sua adoração. Eu sei que você sempre foi uma pessoa um pouco mais intrínseca, mas agora, diante do último batismo que teve nessa igreja, você viu seu filho descendo as águas, seu marido descendo as águas, você vai ter que reprogramar esta adoração. Eu sei que você é lindo, linda, crente, mas de vez em quando você tinha um tempo, sabe? Oh, eu acho que 50 minutos de culto é tudo que eu tolero. Eu acho que 1 hora de culto é tudo que eu tolero. Só que agora você vai ser vigilheiro. Quando tiver a vigília aqui com o pastor Eliel Lima, você vai ocupar os primeiros lugares e ainda vai trazer gente com você. E quando alguém falar, mas você nunca foi de vigília, o que está acontecendo agora? É porque o nível do que eu recebi me fez reprogramar a minha adoração. Se você tem liberdade no espírito, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se não tem com essa pessoa, deixa para lá e grita para ela: reprograme, porque o milagre foi grande demais. 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 Eu estou cheio do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem esta noite. Quem foi muito perdoado não poupa perfume. Quem viveu ressurreição em casa não poupa perfume. Derrama. Aleluia. Ungiu os pés de Jesus. João está dizendo ungiu os pés de Jesus. Mateus está dizendo derramou na cabeça. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E enxugou-lhes os pés com os seus. Que necessidade. Se era comum usar toalha, até Jesus usou em uma feita. Mas o que a Bíblia diz sobre o cabelo da mulher? Segundo a Bíblia, o cabelo da mulher representa a sua glória. Então, quando ela coloca os seus cabelos para substituir a toalha, ela está dizendo: Jesus, a minha glória eu coloco aos teus pés.
O meu brilho eu coloco aos teus pés. A minha honra eu coloco aos teus pés. O melhor que alguém pode pensar sobre mim, eu coloco aos teus pés. O melhor que eu posso pensar sobre mim, eu coloco aos teus pés. Quando ele estava sentado à mesa, segundo Mateus, encheu-se a casa do cheiro do unguento. A história revela, e agora eu explico o que disse que explicaria, que podemos fazer unicamente o que estiver ao nosso alcance. Mateus disse que ela derramou na cabeça. João diz que ela já está ungindo os pés. Isso indica que quando ela derramou no alto, o unguento tinha quantidade suficiente para chegar até os pés de Jesus. Não se preocupe em ter perfume para o corpo todo. Eu não canto tão bem assim. Cante. Eu não tenho essa disposição toda. Use a que você tem. Porque mesmo que nós não tenhamos 10 litros para um banho, se entregarmos na altura certa, o perfume chegará até os pés e dará conta do tamanho que Jesus tem. Nunca foi sobre talento, nunca foi sobre extensão, nunca foi sobre alcance, nunca foi sobre envergadura, nunca foi sobre oratória, sempre foi por disposição em adorar. Alguns esperam ter muito e nunca entregam nada, mas alguns entregam o que têm, e Jesus diz: é o suficiente. Mateus diz: os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se. João apenas relata que Judas está indignado, mas não é só Judas. Mateus diz que os discípulos também. Na verdade, Judas é o porta-voz do caos. Não permita que a sua boca dê voz ao que os covardes não dizem. Isso só precipita a queda final de Judas. Oh, meu Deus, que a gente seja a voz que diz o que alguém não diz, para levantar alguém. Que a nossa boca traga à luz o que alguém não teve coragem de dizer, como gesto de gratidão a alguém. Agora, se a maioria ou a minoria precisar de uma voz para criticar a adoração de alguém, não será a minha boca que esta maioria vai usar. Vidas quebradas, e eu começo a concluir. Casamentos dilacerados, ministérios falidos, e pessoas embriagadas na compulsão crítica, acreditando de fato que apontando o outro, inquietando o outro, sarará suas próprias angústias. Eu olho para a mulher samaritana e me inquieta que alguém que estava com o 6º homem, que não era seu, se ocupasse em discutir teologia com Jesus sobre aonde os samaritanos e os judeus adoram. Tem dias que o que a gente precisa é só de um espelho para virar para a cara da gente, para a casa da gente, e a gente vai parar de criticar os outros, não por conivência, não, mas por ocupação sincera com a reparação da própria história. Judas levanta a voz para representar a avareza de outros e está caminhando para o próprio abismo, enquanto a mulher que sabe o tamanho do que recebeu já quebrou o vaso, já soltou os cabelos. E deixa eu te entregar uma palavra profética esta noite, a saber, uma palavra de fé. E querendo Judas
pobres ou não, vai ter que sentir o perfume. E quem não tinha perfume para adorar vai sentir o perfume. E quem achava que ela não tinha que adorar também vai sentir o perfume. Se adiante em fazer o que Jesus merece, porque Ele merece. Pronto. Por que esse desperdício? Por que esse desperdício? E de uma maneira covarde. Não posso deixar de mencionar isso nesta conclusão. Covarde. Judas usa os pobres. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros. E não se deu aos pobres. Eu fiz alguns apontamentos aqui. E quero lê-los para que eu não deixe de dizer à igreja. Quem tem medo de críticas não conseguirá servir a Deus. O que Maria podia fazer para Jesus custava 30 denários. E Judas era tão avarento que o venderia por 30 moedas. Você sabe o que Betânia significa? Casa dos pobres. Podemos dizer no 3, casa dos pobres, 1, 2, 3? Então ela dificilmente poderia ter perdido o ponto da adoração, e eu explico. Judas, não é necessário vender isto para cuidar dos pobres, porque são exatamente os pobres que estão oferecendo isto. Eu vou me fazer compreender, conhecendo um pouquinho sobre igreja. Sabe quem construiu tudo isso aqui? Gente que a sociedade diria é pobre. Eu sei que como crente a gente não se sente assim mesmo quando a situação é apertada e difícil. Mas numa escala de poder aquisitivo, você estaria, ou alguns estariam, entre pobres. O que Judas não entende é que não precisa vender isto aqui para dar aos pobres. Porque foram os ditos pobres, na grandeza da adoração que decidiram dar, é que entregam tudo isso aqui para Jesus e ainda diz assim: se eu pudesse eu faria mais. Quem aqui é crente há mais de 10 anos, levante a mão. Mais de 10 anos. Quem é crente há mais de 20 anos, levante a mão. Eu quero dizer para você que essa coisa de muitos ricos entre nós é bem jovem. Está acontecendo e a gente quer que aconteça mais mesmo, porque Jesus é lindo, salva pobre, salva rico, salva pequeno, salva grande. Mas eu quero dizer que as principais igrejas construídas na cidade do Rio de Janeiro foi construída por pessoas de periferia, e a história desta igreja comprova o que eu estou dizendo aqui. Então Judas, engula sua língua, porque aqui ninguém se sente pobre. Aqui quando a gente olha quem ele é, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. É por isso que o meu pai colocava uma nota na minha mão, uma nota na mão da minha mãe, uma nota na mão do Eduardo. Ele só era um pescador que recebia uma vez por semana, mas a oferta de domingo a gente já saía com ela na mão, porque aqui ninguém quer rótulo de coitadinho. Aqui ninguém quer alguém dizendo: ah, verdadeiro evangelho é tirar tudo, vender tudo, quebrar tudo e dividir com quem é pobre. E os pobres entre nós, entre aspas, dizendo: não, 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 a próxima vai ser melhor, a próxima vai ser maior, aquela filial no meu bairro, a próxima vai ser maior, a próxima vai ser melhor, a adoração que eu entrego através da minha oferta, a próxima ainda vai ser muito maior. Fique de pé.